Pronto, já está gravando. Fica à vontade, Graça. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui reunidos para mais um estudo, desejando que seja um momento proveitoso para todos nós, de um diálogo que acrescente, que esclareça, de compartilhamento também de experiências, né? Sempre tem acontecido isso em nossos encontros, em nossos estudos, e o quanto a experiência do outro, os exemplos vivenciados por outros também nos ensina, né? Nos acrescenta. E hoje o estudo contemplará o capítulo 9, Os Anjos, da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Não vamos vencer todo o capítulo hoje. O capítulo é estruturado em 3 partes, que falaremos a seguir. Então, hoje vamos discutir um pouquinho do que Kardec traz no primeiro momento do capítulo sobre a abordagem da Igreja Católica, da compreensão do que seriam os anjos, essas criaturas espirituais. Mas antes de darmos início, de fato, a essa troca, a esse diálogo, gostaríamos de convidar nossas duas amigas, a Gisele e em seguida a Silvia, que trarão a nossa mensagem inicial e a prece. Garotas, por favor. Boa noite, Gisele. Graça, Gisele. Boa noite, Gi. Boa noite. Eu trouxe uma mensagem do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 179. Reparemos nossas mãos. Mostrou-lhes as suas mãos. João, capítulo 20, versículo 20. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti, no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras. Que nós possamos refletir nessa mensagem sempre com o coração aberto para o amor, né, para que a gente possa utilizar as nossas mãos sempre para o bem. Boa noite a todos, a todas que estão aqui, a todos que vão ouvir em momento posterior. Eu convido a todos a serenar os pensamentos, a elevar as nossas melhores vibrações. Querido Deus, amado Jesus, aos nossos mentores espirituais,
aos mentores do grupo, a nossa gratidão. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para mais um momento de aprendizado, que possamos abrir nossos corações e nossas mentes para receber os ensinamentos que serão compartilhados hoje pela nossa querida irmã Grace. Pedimos a presença e a inspiração dos bons espíritos que nos assistem e nos orientam no caminho do bem, que eles possam nos envolver com sua luz, nos ajudando a compreender cada lição que hoje aqui estudaremos. Que esse momento de estudo seja proveitoso, que possamos sair hoje daqui renovados e fortalecidos, com muito mais amor e compreensão para aplicar em nossas vidas diárias. Pedimos proteção, paz a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos menores, a todos que não puderam estar aqui hoje presente, que eles recebam o nosso carinho, o nosso afeto, assim também como seus familiares e amigos, aos encarnados e desencarnados aqui presentes. Com humildade e gratidão, pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bom, amigos, estamos aqui num grupo de almas afins, de almas realmente interessadas por aprender um pouco mais com base naquilo que a espiritualidade, que os espíritos trouxeram, que nosso querido codificador se debruçou, pesquisou, analisou, ponderou tudo e deixou em forma de obras, né, que tanto nos ensinam. E como disse inicialmente, para além desse conhecimento que repousa nos livros, nessas obras, também aprendemos muitíssimo, né, uns com os outros. Não canso de bater nessa tecla, porque em muitos momentos vocês nos buscam no privado para falar sobre temas variados, sobre dores pessoais, sobre problemas que estão enfrentando em relação a outras pessoas. E aquilo que mais nos toca o coração é perceber o quanto estamos realmente vivenciando dores, sofrimentos, dificuldades extremamente parecidas, são muito parecidas, muito mesmo. Então, esqueçamos qualquer ideia de alguma possível superioridade, alguma elevação espiritual de quem quer que seja em relação a esse grupo ou a outros grupos que sejam. Pensemos que estamos todos aqui, nesse momento, encarnados nesse planeta, enfrentando situações muito parecidas, porque é um grupo planetário que aprendeu a melhorar esses sentimentos, esses aprendizados, conseguiu essa bagagem espiritual e que ainda tem bastante, né, a burilar, isso faz parte. E vamos fazer com que esse burilamento ele aconteça, vamos nos dedicar, não desistir, não desanimar, apesar das fases, dos momentos difíceis. E hoje, um tema bem gostoso, né? Pelo menos assim o considero, porque levando em consideração, particularmente, a minha orientação, né, meu berço religioso nessa jornada evolutiva, nessa encarnação, sou de berço católico. O Espiritismo chegou em minha vida há pouco mais de uma década. Então, os anjos
foram figuras que fizeram parte ali, né, do meu imaginário, dos meus diálogos, das minhas aulas mesmo de ensino religioso, no colégio de uma coordenação religiosa de freiras. E acredito que muitos aqui desse grupo também repousam, né, seus ensinamentos, seus conhecimentos religiosos, se não limitados ou dentro, circunscritos do catolicismo inicial, mas que conviveram com pessoas, né? Afinal de contas, é um grupo gigantesco, né? Uma religião com muitos adeptos. E isso acaba por incorporar muita coisa no nosso dia a dia, na nossa, como disse, na nossa imaginação, no nosso conhecimento. Então, o Kardec, ele vai trazer nesse capítulo 9 do livro Céu e Inferno, Os Anjos, ele vai trazer 3 momentos de discussão. Inicialmente, ele vai trazer a compreensão do que seriam os anjos segundo a Igreja Católica, né? Ele vai trazer todo um texto inicial, ele vai apresentar essa exposição, as características desses seres espirituais. Em seguida, ele não vai necessariamente dizer, rebater de uma forma deselegante, de uma forma grotesca. Muito pelo contrário, isso foge completamente, né, à metodologia e mesmo ao comportamento do codificador. Ele vai argumentar sobre alguns pontos dessa exposição inicial, contra-argumentar, na verdade, com muita clareza, com um raciocínio que, não sei a vocês, mas a mim sempre acaba surpreendendo e instigando. E no último momento, ele vai trazer a compreensão do que seriam essas figuras, esses seres espirituais, segundo o Espiritismo, né, a doutrina dos espíritos. Então, esse momento inicial, embora possa parecer um pouquinho mais desagradável para alguns, talvez, mas acredite, se mergulharmos um pouquinho na história dos acontecimentos que envolvem em torno, é bem interessante. Diria até realmente instigante, porque vai muito de acordo com coisas que estudamos na nossa época do ensino ali fundamental, no ensino médio, vai muito de acordo com ensinamentos também colhidos dentro da nossa casa, do nosso lar, vai de encontro a experiências da infância, de todos nós, da juventude. Então, eu gostaria de trazer para vocês, nesse primeiro momento, uma metáfora que falou muito também ao nosso coração e que vocês vão entender o porquê dela. Ana, você pode projetar a imagem da ponte? Oi, já vou fazer isso, peraí. Tava amassando uma banana aqui. Deixa eu ver. Alguém sinaliza aí pra mim, viu? Quando aparecer. Eu já deixei até aqui aberta a imagem. Vocês estão vendo? Manda aí no chat para subir aqui para mim, por favor. Não vejo só a tela. Não que Então eu tá só veja a muita tela coisa. e tá tudo preto. Tá, peraí. Vamos ver se eu consigo aqui. E agora, apareceu? Agora sim. Aham. Agora Beleza. sim. Pra mim, pelo menos, Já sim. tá. Tu tá vendo, né, Graça? Tá? Não vou entrar nesse mérito, não, viu? Não discutamos sobre isso agora. Não é o momento. Fica na minha. Bom, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, essa é uma ponte muito famosa em Honduras, né, na América Central. Ela se chama Choluteca. Nome um pouquinho estranho, né, para nós, mas é exatamente esse o nome do rio sobre o qual ela foi construída. Essa ponte Choluteca, ela tem uma história muito curiosa. Ela foi construída inicialmente em 1935, para que os moradores pudessem transitar, né, entre um lado e o outro desse rio.
Então, uma ponte já grande, uma ponte robusta, que tinha em torno de seus 300 metros. Porém, alguns anos depois, ali pelos idos da década de 80, as autoridades do local decidiram contratar uma empreiteira japonesa para que essa ponte, ela fosse ampliada de 300 para 487 metros e que ela fosse realmente fortalecida, né? Fosse uma construção robusta. E por quê? Porque essa é uma área onde ocorrem muitos eventos climáticos críticos, né, extremos. É uma área onde ocorrem muitas inundações, muitos furacões, ciclones, tufões. Então, precisaria que essa ponte realmente fosse muito mais segura do que o que já era. E assim foi feito, né? Uma empresa de confiança, uma empresa que tinha ampla experiência nesse tipo de edificação, e foi feita. Em 1996, essa ponte, ela foi inaugurada, né? Gigantesca lá, chamativa, e não demorou para que os moradores passassem a identificar, né, como a Ponte do Sol Nascente. Muito bonito, inclusive, a imagem. Então, os eventos começaram, os eventos climáticos, até que 2 anos depois, realmente algo inusitado aconteceu. Um grande furacão cruzou a região, ventos de mais de 270 quilômetros, inundações gigantescas, muitas casas próximas foram destruídas. Infelizmente, mais de 7.000 pessoas desencarnaram, porque foi um evento grandioso, catastrófico. E a ponte resistiu intacta. Então, realmente, a obra foi bem executada, cumpriu seu papel. No entanto, algo inusitado aconteceu. A ponte estava lá, firme e forte, porém, quando a água começou a baixar da inundação, o rio que antes passava por baixo dessa ponte teve o seu curso alterado. Quando as águas baixaram, a ponte não tinha mais utilidade nenhuma. O rio que antes passava por baixo dela simplesmente teve o seu curso alterado e passou a correr do lado. Do lado. Então, algo que foi pensado, que foi trabalhado, que foi desenvolvido, investido para que fosse uma construção a longuíssimo prazo, muito segura, simplesmente não pôde mais cumprir o seu papel, né? Isso aconteceu, né, em Honduras, na década de 90 e 98. Somente 5 anos depois, eles implementaram outras obras, fizeram uma ampliação dessa ponte, ligando então essa ponte à rodovia. E essa é a imagem, né? Vocês podem ver o quanto é curiosa, né? A ponte aí no meio do nada, ligando nada com nada, e o rio correndo no lateral. E por que eu trouxe essa imagem e essa história real? Porque quando eu lia sobre as anotações de Kardec a respeito dos anjos, né, provindas suas observações iniciais, provindas dos ensinamentos, do que havia sido discorrido e decidido no Concílio de Latrão, me veio essa ideia dessa ponte, né, a imagem, a metáfora dessa ponte. Então, o quanto a Igreja Católica, ela realmente se dedicou, se esmerou ao longo de muito tempo, se empenhou grandemente para estabelecer seus dogmas, suas crenças, seus cultos, seus ritos. Daí vem um evento do qual não se espera e um curso pode ser alterado, né? O curso das coisas. E foi mais ou menos isso que a espiritualidade e os espíritos fizeram, né? Por intermédio do trabalho de Allan Kardec e de todo aquele corpo de médios e de pessoas ali interessadas nesse trabalho. Ou seja, o que foi pensado para ficar estabelecido a muito mais longo prazo acabou por ser alterado.
Então, essa foi uma metáfora, uma imagem que me veio muito à cabeça. De início, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho do que seria esse concílio de Latrão, porque Kardec ele vai trazer essa interpretação sobre os anjos, né, essa visão sobre os anjos e suas características, forma de trabalho, de locomoção, sobre sua aparência, enfim. Ele vai trazer baseado no que está escrito no Concílio de Latrão, né? Ocorreu uma pastoral no ano de 1864, no qual um clero, ele traz algumas colocações, claramente rebatendo, né, contra-argumentando o trabalho de Kardec, e ele traz todo esse texto, todos esses conhecimentos que foram extraídos do que foi decidido no Concílio de Latrão. É um nome um tanto estranho, que pode ser resumido da seguinte forma. A maioria dos dogmas, dos ritos, das crenças, dos conhecimentos instituídos dentro, nesse caso, dentro da igreja, eles não estão propriamente na Bíblia. Eles foram decididos por reuniões do clero, de pessoas ali da cúpula, que se reúnem para chegar a um consenso, a um ponto comum de compreensão, de entendimento, e a partir daí, dessas decisões tidas ali naquelas reuniões, que seria o concílio, né? Foram 21 ecumênicos, né, até hoje, e aqui especificamente fala-se de um concílio de Latrão, porque ocorreu na Basílica de São João do Latrão, em Roma, na Itália, por isso o nome, foi o quarto. Então, durante esse concílio, ele ocorreu na Idade Média. Olha só o quanto existem aí conexões que se tornam interessantes se buscamos um pouquinho mais na história. Esse concílio ele ocorreu em 1215. O Papa responsável foi o Papa Inocêncio III. Para quem curte, para quem aprecia, quem se interessa pela história de Francisco de Assis, talvez esteja reconhecendo esse nome, né, desse Papa. Foi justamente aquele Papa a quem Francisco de Assis, né, e seus 12 seguidores o buscaram para conseguir autorização, né, para poder pregar, para poder divulgar, para poder trabalhar, né, era necessária uma autorização. E foi justamente a esse Papa. Pois bem, o Papa Inocêncio III, ele convoca em 1213 esse concílio que ocorreu em 1215, 2 anos depois. Nesse concílio ali, entre outras decisões, foi estabelecido algumas coisas bem familiares para nós hoje em dia, ou seja, decisões ainda medievais da Idade Média, mas que perduram hoje, que chegaram até nós. Por exemplo, a Eucaristia, pelo menos uma vez, Eucaristia e confissão, pelo menos uma vez por ano. Quem de nós aqui não escutou dentro de casa, dos avós, dos pais, em algum momento, tem que ir na missa, se confessar e comungar pelo menos uma vez no ano, em especial na Páscoa. Tem que ir. Eu, pelo menos, escutei muito isso, né? Entre outras coisas, também nesse concílio, foi deliberado que fora da igreja não haveria salvação. Tá? Fora da igreja não haveria salvação. Ou seja, seria ela a responsável por deliberar ou por conferir, né, a salvação às pessoas. Então, quem não estivesse ali dentro daquelas práticas instituídas, obedecendo cegamente e fielmente, seria considerado herege, não seria salvo, segundo eles, né? E, ao ser considerado herege, também poderia sofrer as devidas penalidades. Que penalidades seriam essas? Segundo ainda esse concílio, você não teria uma vida, se você fosse advogado naquela época,
você não poderia trabalhar como, porque suas decisões, sua forma de trabalho, ela não seria acolhida, né? Não seria reconhecida como válida. Se você fosse um juiz, então todas as suas sentenças também não teriam validade, seriam anuladas, caso você fosse considerado um herege. E temos aí também a instalação dos tribunais, né, de inquisição, as penas capitais, infelizmente. Também nesse concílio foi decidido sobre a Quinta Cruzada. E entre os objetivos principais seria reaver Jerusalém para a cristandade. Então, foi oferecido àqueles que participassem da cruzada o perdão integral dos pecados, de todos os pecados, e a salvação. Vamos ver, né? Hoje nos parece bem estranho, né, esse tipo de deliberação, mas não para aquela época, estamos falando aí de 1215. Então, 2 anos, 3 anos depois, tivemos início a Quinta Cruzada, fruto desse concílio. Entre outras coisas aí, mas que sim, uma importante é a questão que eles chamam, né, a transubstanciação da hóstia, né, do pão e do vinho. Ou seja, estava instituído que a partir daí o vinho seria a representação durante a celebração eucarística, ele se tornaria de fato o sangue de Cristo, e o pão, com a hóstia, seria realmente o corpo do Cristo. E que aí o padre ele teria, né, uma espécie de poderes, um poder conferido pelo alto, né, para que houvesse uma transformação no pão e no vinho, que essa transformação ela não seria, obviamente, visual e gustativa, mas que ela ocorreria, sim, na intimidade daquele pedaço de pão e daquele vinho. Então, era algo que não se podia discutir, né, sob pena de ser considerado um herege. E o que eu chamo a atenção mesmo de tudo isso, que nos conecta, né, com Kardec, é justamente essa instalação de que fora da igreja não haveria salvação. Daí nós vamos compreender um pouco do porquê Kardec traz também, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Nas entrelinhas, é um retruque, sim, mas ele fundamenta muito bem, com base moral, né, com base nos ensinamentos dos Espíritos, mas ele estava, sim, contra-argumentando, batendo de frente com a crença da Igreja Católica. Então, vocês podem imaginar o quanto isso foi tenso naquele momento, né? Ele estava indo contra um dogma da Igreja. E nós vamos ver que na nota ele traz que essa pastoral, que o membro do clero resgata, né, todos esses ensinamentos, ele ocorreu justamente ali na Páscoa de 64. Cruzando datas, nós vamos lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi lançado em abril de 64. Abril, março, me lembra aqui. Não, foi abril, exatamente. Foi 15 de abril de 1864. Então, é muito possível que estivéssemos aqui vendo uma situação de retaliação também à obra do Evangelho segundo o Espiritismo nesse momento, né? Que ocorre essa pastoral. Então, ao cruzarmos, eu deixo essa dica para vocês, que é algo que realmente eu faço e que traz uma ampliação do conhecimento da percepção. Sempre que Kardec trouxer uma data, um evento em específico, vocês tentem fazer uma correlação com uma data de publicação das obras ou de algum evento mais importante no qual estivesse acontecendo naquele momento. Geralmente Kardec, ele é de trazer muitas coisas não ditas, mas que estão ali nas entrelinhas. Fica essa dica.
Bom, compreendido aí o que foi o concílio, vocês entenderam? O concílio de Latrão? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O Não, silêncio eu me entendi. responde. Eu Que entendi. bom. Pronto, então o contexto é esse. Ele é um ensinamento medieval que perdura, né? Muita coisa ainda é adotado. Ele foi resgatado e é esse texto que Kardec vai trazer nesse primeiro momento, né? Ao definir sobre os anjos. E inicialmente no texto, né, ele vai falar que essa crença sobre os anjos, ela sempre existiu, né, em todas as culturas, sofrendo algumas variações, mas não é algo específico apenas dos católicos, dos cristãos, né? Ela vai além, ela inclusive estaria na Idade Antiga, né, entre os pagãos, também entre os judeus. Essas figuras, elas pontuam amplamente os evangelhos, né, a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E a origem desse termo, anjo, né, temos aí no hebraico, temos aí no grego, ângelos, especificamente seria mensageiro, o mensageiro de Deus, aquela criatura que traria a mensagem do alto do Deus, intermediando ali a comunicação entre o Deus e os homens. Então, nesse parágrafo inicial, quando ele traz assim, todas as religiões assinalam sob diversos nomes a existência dos anjos, ou seja, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. O materialismo, ao negar qualquer existência espiritual fora da vida orgânica, colocou os anjos naturalmente na categoria de ficção e da alegoria. Óbvio, né? Os materialistas não acreditam na vida espiritual, na vida depois da morte, pós-desencarne. Tudo se resumiu aqui e agora. Então, pensar sobre figuras etéreas, sobre figuras aí impalpáveis, espirituais, é algo que para eles não faria sentido, né? Não adentraria no campo do raciocínio lógico que eles comportam. Daí, em seguida, ele vai trazer, né, essa definição de anjo, a partir desse conselho. E ele vai trazer que no início, né, Deus criou, no início, no princípio de tudo, essas criaturas teriam sido criadas em primeiro plano, inicialmente, seriam criaturas essencialmente espirituais, não haveria nenhum envolvimento material. Em segundo plano, ou na ponta da questão, teríamos aí sim o elemento material. Então, no início, Deus criou esses espíritos puros, ou puros espíritos, de outra parte dessa mesma substância, ele teria criado o elemento material. Sobre esse elemento material, não vamos falar agora no momento, porque isso entrará na próxima semana com as considerações trazidas por Kardec. Por hora, vamos ficar nisso. E no meio desses seres espirituais, puramente espirituais, e do elemento material, na outra ponta, haveria a criatura humana, que seria uma mescla ali de corpo, material e alma. Até aí, estamos acompanhando o raciocínio? Creio que sim, né? Sim, eu estou. Muito bem. Então, quando ele traz que essas criaturas foram criadas puramente espirituais, né? E já dotadas de uma inteligência, de uma intuição profunda, de tantos outros atributos, aqui já nos causa aquela estranheza, né? Para quem já vem estudando há algum tempo sobre a doutrina, sobre a evolução espiritual, isso já nos leva diretamente à ideia de seres privilegiados, ou seja, Deus teria seus prediletos, né? Enquanto alguns precisariam realmente
desenvolver, burilar, passar por sérias dificuldades, outros não, já surgiriam, seriam criados ali no grau de felicidade suprema, né, de conhecimento absoluto. Daí eu lembro, eu fiquei pensando ao ler tudo isso, imaginando aqui, vamos trazer para a nossa realidade pequenininha, mas muito, muito palpável. Imaginemos aqui uma família com 2 filhos. Qual pai, qual mãe toma a decisão de a um filho, nós vamos providenciar, nós vamos dedicar e ofertar tudo. Esse filho não terá que fazer qualquer esforço para obter nada. Tudo lhe será dado de imediato, gratuitamente. E o outro filho, esse sim, vai ter que batalhar para toda pequena coisa, vai ter que se esforçar, vai ter que aprender, em muitos casos, sozinho, sofrendo, passando por adversidades, para aí sim conseguir identificar o melhor caminho. Gente, quando nós trazemos tudo isso para essa ideia do nosso dia a dia, né? Eu sei que é uma observação um tanto limitada, mas é preciso também fazer essas conexões com base naquilo que nós vivenciamos, com base naquilo que conhecemos, para que aí possamos adentrar um pouco mais, penetrar um pouco mais na essência de algumas coisas, para saber até que ponto algumas coisas são racionalmente, emocionalmente aceitáveis, né? E essa é a ideia. Então, se hoje isso nos parece algo inconcebível, mas para todas essas pessoas, né, por centenas de anos, era algo que simplesmente era internalizado, né? Não havia por que contrariar, por que pensar, por que meditar sobre. Era verdade e não havia por que ir contra nesse sentido. E agora eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, qual foi a compreensão, pelo menos inicial, nós vamos daqui a pouco continuar, a compreensão inicial de vocês sobre essa descrição que Kardec trouxe sobre os anjos, né, com base na Igreja Católica. Vocês se identificaram, vocês reconheceram pontos da vivência de vocês? Alguém gostaria de compartilhar? Daniel quer compartilhar, que ele já estava compartilhando aqui. Fala aqui pro pessoal. Ô, pessoal, tô com a garganta estragada, como eu falei no grupo, desculpem. Eu sofri um acidente quando tinha 20 anos, fiquei internado, e aí quando voltei para casa, estava fascinado por anjo, eu queria saber sobre anjo. Era uma curiosidade assim que não acabava, eu pensava dia e noite. Aí eu já tinha uma certa resistência à religião em que eu fui criado, né? E aí fui buscar na internet o que é que tinha, né? Procurei muita coisa, juntei bastante material e batia nesse negócio de horário da prece de cada anjo com seu nome, cada anjo com a sua prece específica. Aí eu fiquei assim, eu não tenho a inteligência de Kardec para fazer as perguntas mais profundas, né? Mas eu fiquei assim, mas quem foi que conseguiu essas informações de anjos? Que pegou tanto detalhe, e horário e tudo, e essas imagens, esses símbolos. Quem danado coletou isso? E é assim, uma coisa que simplesmente é. Então isso minou assim o interesse, a paixão que eu tava pelo assunto, né? Mas nunca saiu da cabeça a vontade de entender anjo, principalmente anjo guardião, né? Porque eu tinha passado ali por uma experiência bem arriscada, né? Eu quase perdi a vida, assim, o acidente foi bem grave. Já eu acho tão romântico, gente. Eu ficava fascinada. É porque vocês sabem, né, que eu tive a minha fase esotérica. Então, eu adorava, assim, os nomes dos anjos difíceis, né? Geralmente eram, pelo menos do meu anjo da guarda, era um nome bem difícil de ser falado. Eu adorava, achava, assim, muito fantástico. A forma deles, né? Como eles vinham, como eles sabiam das coisas, né? Essa coisa sempre já me atraiu. Deve ser por ser canceriana, né? Não sei.
A Camila levantou a mão aqui, viu, Graça? Obrigada, Daniel. Obrigada, Ana. Camila? Fala, mulher, tu baixou a mão Será que é o aqui. microfone ou foi o Não, é. fone? Desculpa, gente. Eu tô falando aqui igual a matraca com o microfone fechado. Ah, Mas enfim, Conheço isso dos domingos com a Silvia. então, quando eu era criança, ô Camila, tu tá no fone de ouvido? tô, Tá dando porque tá ruim interferência. o áudio. Tá ruim. Era melhor tu falar sem, Ai, não consegue? tá, peraí. Tá bom. Fone novo Pronto, que eu melhorou bastante. Então, quando eu era criança, eu era fascinada pela imagem, né, dos anjos. É, a imagem mesmo, né? Principalmente aqueles que eram crianças também. Sabe? Uns que são bem fofinhos, gordinhos, peladinhos, com asas Querubins. rosadinhas, sabe? Esses eu era apaixonada. Eu tinha coleção. Sabe esses bibelozinhos que vendem? Antigamente tinha muito, né? Hoje em dia eu não sei se tem. Mas eu fazia coleção. Até hoje eu tenho esses anjinhos lá em casa. Ficou na casa dos meus pais, né? Mas eu tenho alguns ainda, porque eu fazia coleção, eu adorava, né? Então as pessoas que me conheciam compravam pra mim, me davam. Às vezes eu ia na casa de alguém, eu ficava tão ali em cima do negócio que a pessoa me dava o bibelô. Então, assim, eu tenho vários. Mas essa definição aqui que Kardec fez, ele fez meio que uma catalogação, né? De que ele trouxe desse negócio da igreja, né? Aí tem aí as hierarquias, né? E eu não conheço. Teve vários que eu não conhecia. Eu só conhecia, e eu também tenho formação católica, né? Eu já comentei aqui. De família, vim de família católica, mas eu não conhecia, só conhecia os arcanjos, né? E os anjos guardiões, né? Que são os anjos da guarda. Mas tem vários aqui que ele cita que eu não conhecia. Eu tô procurando aqui agora, mas não tô achando. Mas ele cita vários tipos, né, de anjos. E tem uns que eu não conhecia mesmo. Só os arcanjos e os anjos da guarda. Na Não sei página se. 144, 145 do livro físico. Final de Ah, 144, sim. você vai ver a Isso, definição, aqui, né? aqui. Das três Achei. ordens. Tem os serafins, né? Eu escutei falar dos serafins. Querubins também, mas esse tronos eu não conhecia. Dominações, virtudes, esses eu não conhecia, não. Potestades. Pois é. Isso, potências, esses aí eu realmente não conhecia. Pois é, Camila. Assim Ah, como você. Sim. depois tem a Silvia e a Gisele na fila, tá? Tá, então só vou trazer aqui uma observação que vai muito de encontro também à experiência da Camila. Ana e Daniel que não podem dizer que eu estou mentindo. Tenho muitos anjinhos aqui no meu quarto, porque realmente é um dos presentes que eu mais ganhei, né? Continuo a ganhar até hoje. E eu acho a coisa mais linda, é muito fofo. Quando na época que eu enxergava melhor e tudo, gostava muito de desenhar, uma das minhas atividades prediletas era desenhar. Os anjos eram das figuras que estavam ali sempre presentes, nos meus cadernos, nas folhas, para todo canto vocês iriam encontrar desenhos, principalmente, como a Camila diz, dos querubins, aqueles fofuchos com auréolas, coroas de rosas e por aí vai. Por favor, meninas, Gisele, Silvia, não sei qual é a ordem. Eu É acho a que Silvia primeiro, a real oficial, não a fake. Não a da Shopee. Eu me recordo de criança, eu sou de berço católico, meus pais, a gente sempre, eu vivia, tem um seminário aqui perto de casa, hoje ele não, existe a prefeitura dentro dele, mas eu sempre fui rebelde, eu não gostava, já não concordava com o catolicismo, então eu nem a primeira comunhão eu fiz, mas, então eu já sou espírita desde criança, eu falo. E meus pais davam cursinho de noivos, né? E
Eu tenho uma longa história. Desde criança, eu cresci no catolicismo dentro de um seminário de capuchinhos, mas desde criança eu não concordava com o catolicismo. Mas eu tinha um evangelho da Turma da Mônica, já de criança, e era uma gracinha. E eu lembro de uma oração dos anjinhos, que era: meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, leve-me sempre pelo bom caminho. Eu lembro até hoje dessa oração para o anjinho da guarda. E é isso, câmbio. Você lembra, Ni? Ah, eu lembro, tinha do Então, Santo Anjo também, foi a primeira é, oração que eu aprendi antes do Pai Nosso. Eu sempre orava assim para o anjo da guarda, né? E a é, figura do anjinho da Turma da Mônica fez parte da Ai, infância nossa, de não faço. quase todos nós, né? exatamente. Isso, aí a turma da Mônica hoje se converteu da espírita. É espírita, rindo com respeito, mas enfim, Vai lá, Gisele. Gisele. Bom, eu sou de família evangélica, né? Mas, assim, também meus pais muito humildes, eles não estudavam a questão da religião, eles só seguiam, né? E eu lembro que a minha mãe, ela tem muita aversão a essa questão de imagem, acho que ela tem um pouco de medo até, acho que ela acha esquisito, né? Tem algumas imagens que ela acha meio forte. Então ela sempre falava assim, e sempre quando surgia esse assunto de religião e o catolicismo, ela sempre tinha muita aversão das imagens, né? E aí esse assunto de anjo não era muito papo lá assim em casa, não era muito um papo muito agradável. E aí, com base nisso, enquanto eu estava lendo, eu fiquei pensando, mas eu não sei se eu tô assim, se eu tô, porque não é, eu tô do outro lado, né? Mas será que os anjos de alguma forma não eram uma, me fugiu a palavra, mas não era uma espécie de um alívio para as pessoas, para os católicos? Será que não tinha essa intenção? Fiquei pensando isso. Para mim, eu nunca pensei muito sobre porque não foi a minha realidade, né? Mas fiquei pensando isso, se não tinha também, por isso que tantos, né, por isso de a religião ser tão forte, né, o catolicismo ser tão forte, e os anjos terem essas carinhas fofinhas, né, esse jeito, né, fiquei pensando por esse lado, e aí quem é católico talvez possa falar melhor sobre isso, né? Bom, Silvia, em primeiro lugar, tua descrição remexeu com o baú das lembranças mais caras, mais queridas de muitos de nós aqui, né? Vivenciamos isso. E, e Gisele, eu penso que essa sua observação, ela tem sim razão de ser. E no discurso, né, na fala de Kardec, em todos os estudos que ele desenvolveu a partir das informações trazidas pelo mundo espiritual, em nenhum momento ele vai dizer que os anjos não existem, né? Muito pelo contrário, ele traz sim a figura dos anjos, porém, não nessa roupagem que habitualmente, principalmente os católicos têm, né? Dessas criaturas materiais, essas criaturas aladas com aquela auréola, muito pelo contrário, e já criadas puras e perfeitas, né? Puros espíritos. Então, Kardec ele vai trazer, sim, a figura do anjo, vai trazer uma observação também aqui interessante, porque nesse concílio, né, entre os dogmas da igreja, seria os anjos da terceira ordem, né, seriam os anjos guardiões, que também existe na doutrina espírita, né? Kardec discorreu sobre isso. No entanto, devemos lembrar que ao estudar a escala espírita, os nossos anjos guardiões ou os nossos mentores não são necessariamente seres puros, né? Que já chegaram ao mais alto grau, né? De pureza, de evolução. São seres, sim, mais evoluídos, mais experientes do que nós. Então, em sua ampla maioria,
são aqueles espíritos ali, né, da segunda ordem, onde já existe muita bondade, muita sabedoria, no entanto, ainda não alçados à categoria de espíritos puros. Então, já estou dando um pequeno spoiler, né? Um spoiler do que vai vir na próxima semana, mas tenhamos isso em conta. E, claro, a figura do anjo, de um guardião, de um protetor, de alguém intermediário entre nós e Deus, é uma ideia muito acolhedora, né? Dá uma impressão de que Deus, lá no alto, ou lá muito distante, é um tanto inacessível, é muito inacessível. No entanto, ao existir criaturas que se fazem de intermediários entre nós e ele, é uma ponte de fé, uma ponte de amor, é uma ponte de confiança, independente de como vamos interpretar ou figurar essa ponte. Então, embora nos ensinamentos da igreja traga sim essa figura dos anjos como seres imateriais, ou seja, não tem associação com a matéria, não tem um corpo físico, eles não têm um lugar fixo, né? Eles se movem muito mais rápido do que o pensamento, não tem não estão circunscritos em um só lugar, eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo vai um pouco contra aquilo que nós acabamos incorporando como conhecimento popular, como conhecimento mais trivial. Tanto que a descrição é essa, e, no entanto, nós trazemos uma figuração muito mais humana, né? Materialista. Quem de nós aqui, como trouxemos nos nossos relatos, não figuramos os anjos como corpinhos, gordinhos, fofinhos, quando os querubins, né? Aquela aparência mais ingênua, infantil, mais pura. Ou então aquelas figuras lineais, com asas longas, tênues, com vestes muito brancas, muito fluidas, né? Então, nós trazemos sim essa imagem um tanto materialista, né? Fruto das nossas outras compreensões e apreensões. Alguém levantou a mão? Tem um comentário aqui do Caio, que ele disse assim: Eu sou de berço católico, estudei em colégio de freiras franciscanas. Olha aí, legal, né? Eu Uhum. e a Graça também, a gente estudou em colégio religioso, né? E a Silvia também nos Capuchinos. Fiz minha primeira comunhão e fui crismado contra a minha vontade. E nunca consegui compreender muita coisa sobre a Igreja Católica. Acho que eu já era espírita e não sabia. Risos. Tive contato com o espiritismo aos 21 anos e de repente tudo fez sentido para mim. Legal, Caio, teu depoimento. Olha E a só. Camila falou, né, que os santos vão um pouco mais nessa linha, né, quando falou assim, qual seria a função dos anjos, né? E ela falou que os santos, além de intermediários entre os homens e Deus, também são exemplos a ser seguidos. Ah, inclusive eu ia falar algo que, quando a gente estudou no livro dos Espíritos, sobre anjo da guarda, né, sobre guia espiritual e mentor, tem uma mensagem muito bonita de Santo Agostinho, que fica no final desse capítulo, que inclusive a gente poderia usar como uma abertura no próximo encontro, porque é uma mensagem muito bela mesmo dele. Silvia, tu levantou a mão, tu quer falar ou só escorregou? Só escorre... Eu só escorreguei, desculpa. E eu Nada. não estudei no seminário, não. Eu só vivia lá, porque meus pais sempre estavam no seminário, viviam dando curso Ah, e entendi. sempre estavam com os freis. Ah, Desculpa pela entendi. mão, foi sem querer. Não. Pois é, para vocês verem, mesmo eu estando em colégio católico, eu realmente acolhi aquelas ideias, me faziam bem, embora não raro algumas coisas não me parecessem tão lógicas. Eu procurava a racionalidade para compreender aquilo, e as respostas costumavam ser que algumas coisas não tinham, de fato, respostas porque faziam parte do mistério divino. E era essa a resposta mais recorrente. Não, isso não tem resposta, porque é um mistério divino. Só que, pessoalmente, isso não me satisfazia tanto. Então, por exemplo, a questão da Trindade, né? Deus, Pai, Filho, o Espírito Santo, seriam uma mesma pessoa, isso não fazia sentido quando eu confrontava
passagens do Novo Testamento, falas de Jesus se referindo a Deus, falando sobre Deus. Isso para mim era uma peça que não encaixava, não fazia tanto sentido. Então, assim, eu acabei indo parar uma vez, outra, duas, três, tá bom, talvez mais na diretoria, porque estava fazendo perguntas que não eram convenientes ali, né? Que eu estaria induzindo a turma à desordem. Então, e que eu, especialmente, não poderia estar fazendo isso, né? Então, eu especialmente, tá? Abro aqui um parêntese, porque quase sempre eu estava envolvida em atividades de monitoria, né? Eu acabava absorvendo algumas coisas e trabalhando com aqueles colegas de classe. Então, eles consideravam que alguém que estaria nessa posição, né, de, de é porque eu não encontro uma palavra mais coerente, tá? Mais oportuna. Mas de exemplo para aqueles colegas, não poderia ser justamente essa pessoa estar trazendo esse nível de discussão, né? Que eu precisaria me calar, porque fazia parte de tudo isso dos mistérios divinos. E aí, vendo sobre as deliberações, né, desse concílio de Latrão e de outros, nós percebemos que também essa questão da Santíssima Trindade, ela foi instituída não nesse, mas em outro concílio, ou seja, não é algo que está necessariamente no Evangelho, né? Não é algo bíblico, é algo que um grupo de mentes ali, pautados na fé e de interesses outros, instituiu como algo a ser adotado, né? Para que as comunidades realmente incorporassem aquilo, vivessem, praticassem. Mas aquilo bate fundo, né? A gente fica, puxa, e em muitos casos a gente pensa que segue aquilo, adota fielmente, pensando haver sido realmente o ensinamento, principalmente de Jesus, mas na verdade partiu da esfera humana, né? Da esfera falha. Claro que adequado, todo um corpo de ideias adequadas, sim, pertinente a um determinado momento da história, mas hoje não mais. Pelo menos para mim, posso falar apenas por mim, não pela intimidade de cada um de vocês, mas hoje não mais. Não consigo de fato absorver essas ideias, comungar com essas ideias, embora respeite cada uma delas, compreenda o valor que elas tiveram em determinado momento da história daquelas comunidades. Mas hoje, sabe que é como a ponte, o rio mudou seu fluxo. Hoje as águas correm no outro sentido, entende? Alguém, alguém gostaria de trazer algo mais? A Fernanda deixou um comentário dizendo assim, que ela estudou em colégio adventista, mas não lembra de anjos nas aulas de religião, mas lembra da minha mãe com uma pequena cartilha de preces que lia comigo, porque tinha medo de dormir sozinha, mas lá no colégio não podia contar que a gente era espírita. E aí, nessa época, minha mãe deu um anjinho desses de porcelana para eu ter lá no quarto, e quanto a catequese foi algo que nunca foi nos imposto, eu optei por nunca fazê-lo. Eu cheguei a fazer catequese, né, mas nunca cheguei a ser crismada. E Mateus, como vocês sabem, né, apesar da nossa família ser praticamente católica, não foi batizado no catolicismo. Eu acredito que para muitos de nós aqui, a oração do anjo da guarda, né, a figura daquele anjinho fofinho, está nas nossas primeiras lembranças no âmbito religioso, né, da infância. Pelo menos foi a primeira oração que eu aprendi, né, foi a do anjo da guarda. Não sei vocês, mas eu lembro que no nosso quarto tinha até uma espécie de cartaz, né, com um anjinho muito fofo, uma menininha com a auréola, com asas, né, que Kardec também vai explicar o porquê dessas asas nos anjos, e, e trazia logo abaixo, né, a oração. Então, à medida que nós fomos decorando, mas também fomos aprendendo a ler, era aquilo que eu botava meus olhos todas as noites, né? Fez parte realmente, uma figura muito marcante das nossas recordações de infância.
É isso, gente. Pelo avanço da hora, como disse, embora a discussão inicial tenha sido em torno desses conceitos, dessas ideias principais, né, trazidas pela Igreja Católica em seu concílio de Latrão, nesses documentos, mas a discussão tende a ser gostosa porque mexe muito, né, com o nosso emocional, com os nossos sentimentos, com nossas recordações. E esse é um tema extremamente gostoso. Assim, pelo menos consideramos. Próxima quinta, daremos continuidade. Aí sim, nós vamos adentrar no campo da contestação. Como Kardec vai contestar essas ideias principais, né, trazidas no corpo desse texto, com muita racionalidade, com muita sensatez. Ele vai bater em específico 3 pontos, né, vai chamar a atenção. E diga-se de passagem, ele não vai desacreditar ou derrubar todos os conceitos, todas as ideias, muito pelo contrário, algumas sim, ele não é de oposição, ele não é contrário, mas alguns pontos sim. E aí eu deixo como sugestão que possamos ao longo da semana revisar especialmente ali a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita, tá? Então, uma leitura rápida, mas vai nos fazer bem, seguido dos pontos principais ali, até a questão 123, um pouquinho mais adiante, quando Kardec vai falar sobre a progressão dos espíritos, vai nos ser muito útil, né, para o diálogo, para o debate da próxima semana. E é isso. Vocês gostariam de acrescentar algo mais, trazer uma consideração? Esse é o momento. Eu vou ler só os comentários que a Camila deixou aqui, né, no chat, dizendo que os conhecimentos se transformam conforme a evolução da humanidade. E a primeira oração foi, meu bom Jesus, a primeira oração que ela aprendeu, né? Meu bom Jesus, meu bom amiguinho, me leve sempre para o bom caminho. E aí, a reflexão que eu deixo é que ser espírita é se ressignificar muita coisa, né? Principalmente quando a gente acolhe muito bem essas ideias, como por exemplo os anjos, né? Porque são ideias que nos cativam por ser esse intermediário entre Deus e os homens, né? Enfim, ter alguém para cuidar da gente de uma forma até mesmo mais maternal. E quando a gente vem para o espiritismo, a gente tem que ressignificar isso, né? E ser espírita é isso, é estar aberto a se transformar, a estudar mais. Então, tem muita gente que sente essa dificuldade ao entrar no espiritismo que não quer largar velhas crenças, né? E isso é um trabalho que cada um vai desenvolver dentro de si, no seu devido tempo, né? E que é bom que a gente tenha essa oportunidade, que a gente sabe aproveitar essas oportunidades de se melhorar, né? Como Camila disse, né? Que o conhecimento se transforma conforme a evolução da humanidade. Então, tem coisas em relação a esses espíritos que a gente ainda sabe, né? Coisas que a gente ainda vai conhecer. Perfeito, exatamente. Inicialmente, logo que comecei a ter os primeiros contatos com a doutrina espírita nessa encarnação, quando ouvi falar sobre os anjos, agora com outra base de conceitos, né, logo no início, eu acreditava que, então, os anjos, na verdade, eram os espíritos superiores da doutrina espírita. Só que não é exatamente assim, né? E é o que vamos compreender um pouco mais de profundidade na próxima quinta. Os anjos do catolicismo, das religiões cristãs, né? Especificamente o judaísmo, o cristianismo, também o islamismo, não são exatamente aquelas criaturas que reconhecemos como anjos na doutrina espírita. E veremos um pouco mais na próxima quinta. Para finalizar, da minha parte, eu gostaria de trazer aqui uma experiência que eu assistia, né? Na verdade, um vídeo por esses dias. Eu via que estavam mostrando uma experiência, né? Eles reuniram um grupo de 7 pessoas,
sendo que entre essas 7, 6 eram atores. Então, na verdade, apenas uma pessoa do grupo estaria passando por aquele experimento social. E qual era o desafio? Eram apresentados em um cartaz, em uma tela, eles colocavam 4 linhas traçadas, né, de modo horizontal. Então, uma linha só do lado esquerdo e 3 linhas agrupadas mais para o lado direito. O desafio era identificar entre esse grupo das 3 linhas que estavam à direita, qual era que mais se identificava no tamanho com aquela linha que estava ali do lado esquerdo. Era fazer qual é que é mais parecida, qual é que é do mesmo tamanho. Daí qual era a pegada desse experimento social? Simplesmente os 6 estavam instruídos para dizer que a resposta era uma incorreta. Todos eles apontavam, em vez de apontar aquela linha que era similar àquela que estava à parte, eles apontavam a linha que era menor, que era visivelmente menor do que aquela. E aí todos os 6 repetiam: é essa, é essa, é essa. O que é que acontecia com a pessoa que estava passando pelo experimento sem o saber? Ela demonstrava contrariedade nas feições, ela demonstrava desconforto. No entanto, todas as pessoas que foram avaliadas seguiram a resposta da maioria. Nenhuma ousou defender a sua verdade, aquilo que estava diante dos seus olhos. Preferiu simplesmente guardar aquilo que a maioria trazia como verdade, embora o seu desconforto íntimo. E eu acredito que é isso que aconteceu, né, durante muitos anos. E eu não digo com outras pessoas, diria mesmo conosco, com todos nós aqui, né? Visto acreditarmos nas múltiplas encarnações, nas múltiplas experiências. Então, esse tipo de ideias enraizadas, que hoje já nos sentimos mais livres para contrariar ou para analisar com mais liberdade intelectual, com mais liberdade de sentimentos, de compreensão, nem sempre foi assim, né? Fazia parte de um contexto onde até mesmo a violência era instrumento para silenciar, para calar. Mas chega um momento em que a verdade ela precisa ser dita, ela precisa ser verbalizada para que outros escutem e para que a massa, né, daquela que divide, que propaga aquelas ideias equivocadas, ela vá pouco a pouco se esvaindo, se esvaindo. Então, quando apenas um, tem voz mais ativa e, apesar dos pesares, grita mais alto, ou pelo menos atesta com mais propriedade, defende aquela verdade de uma forma respeitosa, de uma forma que realmente não agrida a quem quer que seja, mas deixa as coisas claras, grande transformação acontece. E foi exatamente isso que Kardec fez, né? Ele enfrentou duras sanções, penalidades mil, ojerias da toda aquela sociedade, foi desacreditado, tudo aquilo refletiu mesmo na sua vida material, na sua vida econômica, atentados mil contra a sua reputação, e ainda assim ele teve coragem, né? Teve força para se mostrar aquela voz que fala sobre algo diferente, algo que as pessoas ainda não estavam tão afeitas a acolher, a aceitar, mas era o momento. E isso, e nossos estudos hoje, nossas reflexões, esses encontros tão gostosos como esse, por exemplo, é fruto disso, né? De uma voz que ousou não ir de acordo com as outras, de ficar restrita ali ao que a maioria dizia, apesar dos pesares. Então, tenhamos também esse exemplo para a nossa vida. Não precisa ser de uma forma agressiva, desrespeitosa, muito pelo contrário. Sejamos sempre pessoas bondosas à medida do que já conseguimos ser, pessoas respeitosas e pessoas racionais, né? Como gostava de dizer minha avó, quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Então, vamos também buscar nossas compreensões, nosso raciocínio
e nos reunir, juntar tudo isso e ver no que dá. Que com certeza a espiritualidade amiga nos assiste, nos instrui, nos orienta e por tudo isso também espera. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada para quem vai assistir também essa gravação posteriormente. Pode nos buscar no privado, no grupo, se tiver alguma dúvida, quiser trazer, compartilhar alguma experiência. Isso é sempre muito bom, tá? Então, que Jesus abençoe a todos nós, todos vocês. E agora é o momento da nossa prece final. A Ellen está aqui? Oi, amiga, sim, tô aqui. Nossa, tão caladinha hoje. Ai, tava reflexiva, tava ouvindo vocês falarem dos anjos, tava pensativa. Por Então vamos favor. pensar em Jesus, nos nossos amigos espirituais que nos envolveram para esse estudo, para essa noite, com as nossas vidas a cada dia, e agradecer por todo esse aprendizado, por todo o auxílio recebido, pelos pensamentos, pelo entendimento. Agradecer por estarmos junto àqueles que amamos, por termos a possibilidade de ver o quanto Allan Kardec contribuiu e contribui para a nossa melhora moral, para o nosso despertar de consciência. Agradecer pela caminhada que tem sido produtiva, como a mensagem inicial falou, das nossas mãos, que elas possam estar dispostas à caridade, à benevolência, ao amparo do necessitado, ao nosso amparo também, a sentir e a nos perceber como uma centelha divina, a iluminar corações, a se despojar do homem velho, a caminhar com o Mestre, a seguir dando o melhor que já temos. Sejamos perseverantes, estejamos confiantes, esperançosos, que o melhor está sempre a nos aguardar, que o amparo não nos falta, que a trilha é cheia de oportunidades de crescimento e que nós não nos prendamos pelos obstáculos, mas acreditemos firmemente nos propósitos que nos esperam, no auxílio que nos é dado e no muito que temos a contribuir com essa luz que já habita dentro de cada um de nós. Agradecemos por termos esse encontro amigo com todos esses corações que aqui estão, os que irão ouvir a gravação, e cada dia mais nós tenhamos essa vontade firme de vencer a nós mesmos e de olharmos sempre para o horizonte, que é caminhar para frente, confiantes, esperançosos, com essa luz divina do Evangelho de Jesus a nos guiar, cada passo, cada avanço dado, cada dia que vem a nós como um verdadeiro presente. Obrigada, Pai, por todo auxílio. Obrigada, amigos espirituais, por esse acolhimento, por esse envolvimento, essas energias que são tão salutares e tão carinhosas. Que o lar de cada um seja abençoado nesse instante, seja envolvido em muita luz, em serenidade. E nós agradecemos por esses instantes abençoados. Que assim seja. Que assim seja. Lindo coração. Só lembra de Jesus, né? A boca fala que está cheio o coração. Quando a Ellen ora, qualquer um, na verdade, né? Mas a Ellen, eu tenho sempre é como se tivesse um brilhinho a mais, um glitter a mais, então eu tenho até vergonha de fazer prece quando ela está perto, ela está no grupo.